Ok, Vinícius, você pode fazer a colocação que você estava fazendo, por favor? O senhor tinha perguntado o que que achávamos que era marketing. Isso. Promover um produto, criar a campanha para o produto ou serviço que você está promovendo? Ok. Então, o Vinícius, ele tem a definição de marketing que a grande maioria das pessoas no Brasil tem. Fora aqueles que não sabem nem o que é marketing, nem imaginam, a maioria tem essa percepção. Por que isso? Da onde surgiu o marketing? O marketing, ele surge da necessidade que as empresas enfrentaram de fazer proteção ou ser a preferida na compra em relação aos seus concorrentes. Por quê? Quando você não tem concorrência, você é único no mercado, você tem o chamado monopólio. E quem é único no mercado, ele acaba não precisando se preocupar em ter o melhor produto, em cobrar o preço mais justo, em atender bem o cliente. Por quê? Porque se você não quiser comprar dele e quiser o produto, você não vai ter o produto, só tem ele para comprar. A marca em si acaba virando um produto, né, professor? Ela deixa de vender um produto e ela passa a ser ela própria um produto, tipo a Nike. Ela investe em marketing muito, porque se ela não investir, ela fica obsoleta. O pessoal para de ir atrás dos produtos, embora ela já seja consolidada. Então, mas nós estamos num passo bem anterior a esse. Nós estamos entendendo o que é marketing. Por quê? Porque a definição que o Vinícius deu e a definição que você deu agora aí da Nike, ela está atrelada a uma visão de que o marketing é divulgação, é propaganda, é empenho em divulgar coisas. E, na verdade, o marketing surge na década de 50 nos Estados Unidos com uma consolidação de uma pesquisa que foi feita verificando por que algumas empresas no pós-guerra mundial cresceram e expandiram seus negócios e sua riqueza e outras faliram. Então, por que isso? Porque quando acabou a guerra, tinha outro parâmetro produtivo. Muita tecnologia que foi desenvolvida para a guerra voltou para a indústria e melhorou o desempenho de produtos, melhorou a produtividade das empresas. E aí gerou concorrência. Quando você não tem concorrência, o que acontece? Vamos pegar aí uma festa junina. Vocês são jovens, talvez não tenham presenciado isso que eu vou falar. Na festa junina sempre tinha um momento esperado. Um é a quadrilha e o outro é o leilão. Então, aquelas senhoras, aquelas moças faziam lá uns doces diferentes, uns bolos bonitos, umas coisas bonitas. E até a gente vê em filme americano que é umas festas dessas rurais, o pessoal até sorteia o beijo de uma moça, né? Sorteia não, vende no leilão. Poderia ser de um homem também, mas no filme que eu já vi, tinha uma moça que era lá toda bonita, e aí o pessoal punha os lances para quem pagasse mais ganhava um beijo dela, certo? Então é tudo brincadeira para arrecadar dinheiro para aquela obra social lá que a festa faz, né? Mas o bolo é legal. Eu cheguei a presenciar, né? Um bolo que uma mãe qualquer não gastaria mais do que R$ 10 para fazer,
E ele era leiloado, e os caras já depois de tomar quentão, tomar o diabo, tá meio chapadão já. E os caras compravam o bolo por 100, R$ 150. E acabava de comprar, já dividia com os amigos ali mesmo, já comia o bolo, era uma festa. O que acontecia ali? Como tinha só um, tinha outros bolos, mas aquele só tinha um. Como tem mais pessoas dispostas a comprar, o preço tende a subir. Por quê? Aquele que tiver mais dinheiro é o que vai comprar. É a lógica do leilão, né? Eu tenho um celular aqui. Ó, estou leiloando por 100. Aí você olha e fala, pô, vale mais. Eu tenho mais para dar? Tenho. Ah, dou 200. O outro olha e fala, vale mais. Eu tenho para dar? Tenho. 300. E vai subindo. E o leilão, às vezes, ultrapassa até o valor do produto, porque a pessoa se empolga com a competição e quer ganhar de qualquer jeito e vai, e faz. Semana passada, uma cliente minha, uma empresária, falou para mim, ó, eu tenho um serviço aí na prefeitura tal, eu que fiz, desenvolvi o produto, eu que fiz tudo para atender os munícipes e tal. Agora que está tudo pronto, na renovação apareceu uma empresa lá. E eu falei, não vou perder de jeito nenhum. Nesse caso é o contrário, né? Vai abaixando o preço. Quem der o menor preço que fecha. E ela aceitou pela metade do preço inicial dela, vai ter prejuízo. Mas ela não quis perder para outra. Então, quando você não tem concorrência, vale o leilão. O que aconteceu, então, quando aparece a concorrência? Acontece o que está acontecendo hoje. Hoje, quem manda na relação de compra e venda não é o fabricante mais. Que quem compra pode escolher de quem ele quer comprar. Ah, vou comprar roupa. Pô, tem uma infinidade de marcas. Vou comprar carro. Nossa, tem um monte de marca. Sapato, um monte. Eletrodoméstico. Então, o comprador escolhe aquele que atender mais os seus anseios. Para você, empresa, ser o escolhido pelo comprador, você tem que aplicar as técnicas de marketing. E quais são elas? Nós vamos estudar com profundidade, mas antecipando. Eu tenho que saber o que os clientes valorizam. Então, eu tenho que fazer uma pesquisa. Com base nessa pesquisa, eu tenho que desenvolver produtos e serviços que atendam àquela necessidade que eu levantei no mercado. E esse produto, esse serviço, tem que ter um preço compatível com a capacidade de pagamento e com a percepção de valor de quem está comprando o produto. Eu tenho que escolher o melhor local para oferecer o produto para venda. Ponto de venda. E depois que eu fiz essas coisas todas, a última atividade é a propaganda, é a divulgação, é a comunicação, quando eu vou dizer para aquele público-alvo que eu tenho o produto adequado, foi desenvolvido para ele, no preço que ele pode pagar, e ele encontra em tal lugar. Agora, por que no Brasil essa última atividade ficou como definição de marketing? Por quê? O marketing surge na década de 50 nos Estados Unidos. O Brasil, nessa época, era fechado para importação. As empresas que estavam aqui eram poucas empresas por segmento, então elas meio que combinavam o quanto ia vender e a que preço, chamados oligopólios. Então não existia concorrência no mercado brasileiro.
Tinha 4 fabricantes de carro, tinha 2 ou 3 fabricantes de produto de limpeza, tinha 3 fabricantes de produto eletrodoméstico. Quando você tem pouco, não tem concorrência. Eles só faziam propaganda para estimular as pessoas a consumirem o produto que ele oferecia, que não eram os melhores, e o preço era altíssimo. Para vocês terem ideia, ó. Hoje você compra um computador, um leitor de DVD, nem usa mais, você compra, e o DVD vai para o preço de banana, R$ 100 o DVD. Antes do DVD, tinha fita cassete. Quando eu tinha 18, 19 anos, um videocassete custava $2.000, equivalente hoje a R$ 14.000. Tinha consórcio para comprar videocassete. Não tinha concorrência. Quando que o Brasil abriu a porta para a concorrência? Só na década de 90. E olha, 94, 95 mais ou menos. 2005, 2015, já vai para 25 anos que o Brasil abriu o mercado para concorrência. E ainda hoje está na cabeça da maioria das pessoas que marketing é propaganda, é divulgação. Em verdade, os conceitos básicos de marketing precisariam ser dados no colégio. Por quê? Até para escolher a profissão de vocês, vocês tinham que fazer uma pesquisa. O que o mercado precisa? Pô, está precisando de profissional em design. Legal. Quanto ganha um profissional de design? Ah, ganha de tanto a tanto. Legal. Quanto é que eu vou investir para me formar em design? Vou investir tanto. Onde eu tenho que trabalhar para ser valorizado? É o seguinte, no início, outras profissões, ou o cara era programador de computador, ou era alguma coisa assim, publicitário, e migrou para a área de design. Né? Nós temos vários alunos de publicidade que, em paralelo com o curso de publicidade, iam para São Paulo fazer curso de design gráfico. Não tinha aqui ainda. Então, publicitário migrava para design. Como não tinha muito design, quando tem pouco, é leilão. O preço sobe. Então, o pessoal ganhava muito dinheiro. Daqui a uns anos, pode ser que alguém decida fazer curso de design e se forma e não tem emprego, não tem atividade. Porque o mercado saturou. Nós tivemos um curso chamado Web Design, para fazer portal, site, essas coisas. Foi um boom. 4, 5, 6 anos, bombou de aluno. Depois o mercado deu uma saturada. E quando satura o mercado, o preço, o valor tende a cair. Então, constantemente você tem que estar analisando o mercado e vendo se você está numa profissão, numa atividade que é necessária e valorizada pelo mercado, ou se já era. Então, vocês têm uma característica ímpar. A maioria aí já trabalha e depois resolveu fazer uma faculdade. A maioria que entra no curso regular aí, nos cursos tradicionais, ele se forma no colégio lá com 17, 18 anos e já tem que decidir que curso vai fazer. E aí decide sem nenhuma técnica. Decide porque, meu amigo faz, também vou fazer. Porque um professor falou no colégio lá,
ou porque leu alguma coisa. Não leu até melhor, deu uma pesquisada. Mas não existe uma pesquisa efetiva. Tem até aqueles testes de... Como é que é o nome mesmo? Que avalia o que você... Teste vocacional? Teste vocacional, isso, obrigado. Teste vocacional. Mas é o seguinte, vamos supor que a sua vocação seja fabricar chapéu. Hoje até o pessoal usa chapéu quando é ligado aí à parte de rodeio, essas coisas. Mas não tem mais aquele volume de produção de chapéu que tinha 50, 60 anos atrás. Tá? Não sei se alguém poderia ter vocação para fazer chapéu. Mas não tem valor mais. Né? Ah, eu tenho teste vocacional, me deu que eu sou um ótimo datilógrafo. Eu tenho tendência para ser datilógrafo. Serve para nada mais. Tem mais datilógrafo. Então, é uma soma de teste vocacional que diz qual o perfil que você tem. E profissões que você pode escolher dentre elas aquela que você vai seguir. Mas não necessariamente aquela. Tem que ser aquela que é valorizada no mercado, aquela que vai te dar o ganho necessário para sustentar a sua família, ter uma vida. Né? Até em 2019, paralelo, eu fui convidado para ir para o Ministério da Educação. Né? Um amigo colega, que fez doutorado comigo lá no ITA, foi convidado para ser secretário executivo do MEC, abaixo do ministro, e ele foi formar a equipe do ministro e precisava de uma pessoa de gestão. Ele me conhecia por essa área minha aí. Na verdade, conhecia muito pouco. Nós tivemos um módulo só no doutorado lá no ITA. Igual vocês aí, são colegas, eu fui colega dele numa disciplina. Vocês verem a importância da sua postura o tempo todo. Porque aí, em volta de vocês, pode ter aquele bem-sucedido que vai ter oportunidade de emprego para outros. E ele não vai levar para trabalhar com ele se ele não confiar na pessoa, porque ele está colocando o nome dele na barca. Então, eu, por algum motivo, chamei a atenção desse cara, e quando ele foi para Brasília, um dia me ligou, falou, ó, estou aqui em Brasília e queria te fazer um convite para você vir aqui assumir uma área. Nunca pensei que eu iria assumir uma área no governo. E eu fiquei 6 meses à frente das ações educacionais do MEC, com um orçamento de 9 bilhões de reais, porque a minha área distribuía o livro didático das escolas, o transporte, a merenda, o dinheiro para a escola, para fazer as pequenas coisas, o ônibus, esse amarelinho que tem aí, escrito FNDE, era a minha área que trabalhava. E lá eu vi, eu aceitei por uma razão. Porque a gente ouvia falar o seguinte, que o Brasil é um país que está na 6ª, 5ª, 8ª maior economia do mundo, mas a educação está entre as 100 e 170. Falei, poxa, por que será que é isso? Estou tendo a oportunidade, a Unital me licenciou, eu fui para Brasília. E lá eu comecei a pesquisar. Eu via nos noticiários, professor ganha mal, professor é desvalorizado, falta dinheiro, falta isso, falta aquilo, eu comecei a pesquisar. Resumo da história. Tem dinheiro pra caramba, tanto quanto qualquer outro país desenvolvido, o governo investe na educação. E saí com a convicção de lá do seguinte, ó, antes de eu falar, eu vou fazer uma pergunta.
Quem de vocês, quando fazia lá o curso básico, ensino básico, fundamental e médio, que lembra de um professor que mostrava a profissão de professor como uma maravilha e estimulava vocês a serem professores? Quem teve um professor que fez isso, que você lembra? Eu, professor, A Larissa. O o professor do que era? Eu tinha alguns professores, não era só um, eram os professores assim que mais se entendia com eram os professores de ensino médio que mais se entendiam com os jovens, né? Que Era um disciplina professor eles de davam? geografia, de sociologia e português. Eram esses E, 3 professores. e o que eles falavam que estimulava vocês para serem professores? Ah, eles gostavam muito de. Sempre falavam para seguir aquilo que a gente gostava e que se você gostasse de ensinar, que procurasse ir por aquilo. E eles sempre se davam muito bem com aquilo que eles faziam, então dava gosto de ver eles ensinando, porque você via que eles gostavam de Legal. ensinar pra gente, sabe? Eles tinham uma dinâmica fácil de você entender o que ele explicava. Então era muito interessante as aulas e é isso que dava gosto de ter as aulas com eles. Legal, olha só, o Douglas também falou aqui que a professora de artes dele queria que ele seguisse para ser professor de artes. Agora, uma pergunta para outros que não responderam, mas e para vocês? A Larissa e o Douglas, né? Ah, peraí. É que eu vi outra pessoa aqui, depois a Júlia também falou. Deixa eu ver quem é. Ah, o Douglas. Eu também, professor. E depois a Júlia falou. Eu não sei agora. Aqui está Douglas para todos, mas depois assinou a Júlia. Ué. Ô, Júlia, você está com o nome de Douglas aqui, então, hein? É, então, a pergunta é o seguinte. Meu nickname está como Douglas. Ah, tá bom, cada um põe o nome que quer, que eu posso fazer. Olha só. As duas pessoas que relataram aí, os professores falaram que era a profissão mais bem paga do Brasil? Não. Júlia? Falava que tinha que estudar muito para conseguir ter bastante carga, assim, bastante matéria para poder ter bastante serviço. Então, pois é. Hoje eu faço palestras, que o meu objetivo é melhorar a educação. E como não existe estímulo para os melhores alunos do ensino médio, do ginásio e tal, serem professores, eles são estimulados a fazer outra coisa, alguns poucos abnegados vão ser, mas são poucos. A maioria vai por quê? Porque tem muita oportunidade para estudar nas faculdades, tem muita bolsa, tem muita facilidade para fazer uma licenciatura, né? E a pessoa aproveita, é igual todos devem ter lido quando jovem aí, o livro do Dom Casmurro, né? Que tinha o Escobar, que foi fazer seminário, mas ele não tinha nada de padre. Ele foi fazer porque ele estudava de graça, certo? Se alguém lembrar desse livro aí, é um livro clássico da literatura do Machado de Assis, né? Em que tinha o Bentinho e o Escobar no seminário. Então, as pessoas vão fazer licenciatura porque não tem outra opção. Tá? Só que já começa, podia até ser um ótimo professor, pode até vir a ser, mas ele já entra com aquele ranço de, estou indo ser professor porque não pude fazer outra coisa. Só que olha só, vocês estão hoje num outro ramo, vocês fazem, já trabalham a maioria, pelo que eu imagino na turma do ano passado era. Mas imagina o seguinte,
Um engenheiro recém-formado, quanto ganha? Se ele não entrar numa vaga de trainee de uma grande empresa, que daí ganha 6, 7 mil reais por mês, 8. Se ele entrar para trabalhar normalmente, ele vai ganhar 2 mil reais. Para trabalhar 8 horas por dia, ter um mês de férias por ano. Um jornalista vai ganhar 1.500 reais por mês. Relações públicas, 1.500. Publicitário, 1.500. Enfermeiro, 1.500. Advogado, se formar e for trabalhar com alguém, vai ganhar 1.500 reais. Se não for menos. Trabalhar 8 horas por dia. Tem que vencer ali porque é uma concorrência terrível. Agora eu pergunto para vocês, alguém sabe quanto ganha um professor que acabou de se formar em licenciatura e que entra para dar aula numa prefeitura? Alguém sabe? Não é 6 mil, professor? Para trabalhar meio período, 3 mil reais, 4 horas. Para trabalhar 8, 6 mil reais, 5 mil reais. E não é cidade grande, não. Você vai em Tremembé aqui, que é uma cidade pequena, um professor que entra para trabalhar 4 horas ganha 3 mil reais. Para trabalhar 8, ganha 5, 6. E aí vão ver qualidade de vida. Tem um mês de férias garantido por ano e um de recesso. Então, já tem 60 dias de folga. Só que, quantos meses por ano a gente tem aula? 8 meses. 4 no primeiro semestre, 4 no segundo. O ano tem 12, então tem 4 meses. Um é férias, um é recesso, e tem 2, que é o quê? Não tem aluno. Fora isso, durante os 8 meses que tem aula, quando tem feriado, emenda, essas coisas, o professor não trabalha. Na empresa, se for emendar sexta-feira porque quinta é feriado, tem que compensar a hora. Quer ver mais? A única profissão que na mudança da aposentadoria não foi afetada é a de professor do ensino básico. A mulher aposenta com 25 anos e o homem aposenta com 30 anos. Todas as outras profissões, a mulher aposenta com 30 e o homem com 35. Minha mãe foi professora, meu pai é professor. Minha irmã, que já morreu, era professora, a outra é professora. Eu não tive esse estímulo dos meus professores. Então, eu, desde 16 anos, eu dou aula particular, mas vi que eu precisava fazer engenharia para ganhar dinheiro. Só que eu continuei dando aula. Então, eu fui para a indústria, mas dava aula. Primeiro dei aula no Colégio do Estado, depois dei aula no Senai, depois dei aula no Colégio Técnico da Unital, depois na Unital. E eu descobri que eu ganhava mais dando aula do que como executivo da indústria. Em termos de volume de dinheiro, eu ganhava mais lá. Eu trabalhava oficialmente 40 horas por semana, mas trabalhava 60. Eu trabalhava o dia inteiro e à noite, se precisasse, porque eu era executivo. Só que se pegasse quanto eu ganhava por hora trabalhada lá e quanto eu ganhava por hora dando aula no Unital, eu ganhava mais na Unital. E eu falava isso para meus colegas, eles torciam o nariz. Pegava a hora trabalhada, vamos supor, a gente recebe na Unital por 67 semanas e meia por ano. As 52 trabalhadas, mais férias, mais 13º, dá 67. Só que a gente trabalha efetivamente 32 fora os feriados. Então, quando se pega horas trabalhadas, dividir ganho por hora trabalhada, dá um valor por hora enorme. Tem uma vantagem.
A hora do professor é de 50 minutos, 45. A hora do profissional da empresa é de 60 minutos. A do professor, uma hora boazinha. Certo? Então, vocês estão fazendo um curso que estão terminando agora. Tá? Ser professor é uma coisa deliciosa. Imagine eu estar podendo influenciar 30 pessoas nessa sala de aula aqui, mostrar ao mundo. Se tiver algum viés, tem uma pessoa que escreveu, Bruno, estou seduzido. Ótimo. Vai fazer uma licenciatura em artes, como uma pessoa falou ali atrás, a Júlia, ou em tecnologia da informação, que tem a ver com design. Em matemática, falta bons professores de matemática. Português, mas dá aula de português mostrando a língua, mostrando a interpretação de texto. Tem concurso direto nas prefeituras. E aí, meu caso, eu trabalhava durante o dia na indústria e algumas vezes por semana dava aula à noite. 1, 2, 3. Esse semestre, por exemplo, estou dando aula 4 dias à noite. Semestre passado, dei 2 noites só. Esse dinheiro extra, eu trocava de carro, eu comprava um terreninho, eu fazia isso, fazia aquilo. Um belo dia, com 38 anos, eu decidi parar de trabalhar na indústria. Antes disso, eu fiz mestrado. Eu saí da indústria, montei uma empresa de consultoria e o meu principal ganho fixo passou a ser dar aula. E o que eu ganho nas outras atividades, tem mês que eu ganho, tem mês que eu não ganho e tal, mas eu tenho garantido com a escola. Como profissional do mercado, passei a ter muito mais liberdade de atuar, porque eu já tinha um certo ali dando aula. E quando você dá aula, tem mais uma vantagem. Você tem que se atualizar. E aí você estuda. Aí você se mantém sempre atual. Então, vocês estão se formando, faz mais 2 anos, 3 anos aí. Hoje dá para fazer via EAD, que é barato. O diploma é igualzinho. Se você fizer EAD ou fizer presencial, o diploma é igual. E vai lá dar aula. Eu sempre falo, até para os alunos que estão no começo do curso, faz os dois. Você se forma, começa a dar aula. Ah, mas eu quero ser relações públicas. Maravilha. Começa a dar aula, começa a ganhar dinheiro, e aí você pode ser relações públicas meio período, dar aula meio período. A hora que, como relações públicas, você estiver ganhando mais do que como professor, você para de dar aula. E eu pensei em fazer isso. Nunca parei de dar aula, porque era a parte mais gostosa da vida, era dar aula. Trabalhava em São Paulo, saía de São Paulo, enfrentava o trânsito para vir dar aula. Nunca faltei. Fui para o Rio de Janeiro, Barra Mansa, 170 quilômetros, vinha dar aula. Porque era uma delícia. Então, olha só. Nós não temos esse tipo de discussão nos colégios. Até porque tem muito viés. Tem muito professor que diz que é ruim ser professor. E agora eu vou dar um número para vocês, quando eu falo que é a profissão mais bem paga do Brasil. O Brasil tem uma estatística que mostra que 1% das famílias brasileiras, 1%, cada 10 famílias, cada 100 famílias, uma. Família, soma o salário do pai, da mãe e dos filhos. Ganha mais de 27 mil reais por mês. 1%. 5%, ou seja, 4% mais um que ganha mais de 27, 4%.
ganha mais de 10 mil reais. 10%, ou seja, mais 5%, né? 1% mais de 27, de 5 a 2%, ou seja, 4 mais do que 10, e 10% mais 5% ganham mais do que 5 mil reais por mês. 90% da população tem renda familiar menor do que 5 mil reais, somando toda a renda da família. Professor recém-formado, que presta um concurso e vai dar aula na prefeitura de Tremembé, de São Luís do Paraitinga, que o salário é definido pelo governo. E trabalhar 8 horas por dia, ganha 5 mil reais. Se casar, juntar com outro professor, tem renda de 10 mil, a renda familiar é de 10 mil. Está entre os 5% que tem maior renda no Brasil. E aí, é a maior crítica que eu tenho. Porque todos precisam sempre querer ganhar mais. Porque quando a gente quer ganhar mais, a gente trabalha mais, a gente está disposto a se esforçar e gerar riqueza. Mas a gente tem que fazer jus àquilo que a gente ganha. E não dá para os professores que estão entre os 10% que têm maior renda no Brasil só ficar reclamando ao invés de dar aula de qualidade e querendo mudar a realidade das pessoas. Se os 10% mais bem pagos não trabalharem para mudar a realidade dos outros 90%, a gente sempre vai ser um país rico, que o Brasil é um país dos mais ricos do mundo, com a população pobre, porque tem uma minoria que acha que não precisa ajudar a fazer a mudança. Então, a Júlia está falando aqui que na casa dela eles vivem com em torno de 2 mil reais por mês. Imagina quem ganha 5, quem ganha 10. Vive muito melhor. Os professores das escolas públicas ficam reclamando de tudo, mas eles têm condição de pôr os filhos deles, ao invés dele pôr na sala dele e ele vai dar a melhor aula e ensinar o filho dele, não, ele paga para estudar na escola particular. Ele tem dinheiro para isso, ele ganha para isso. Ó, antes que caia, deixa eu fazer uma coisinha correndo aqui. Nossa, vai cair. Eu não posso deixar acontecer. Consegui. Só um minutinho. Consegui. Vai cair, eu volto. Para a gente dar últimas informações.